Um dos projetos mais desafiadores do mundo promete superar o Burj Khalifa, ultrapassando então a marca de 1 km de altura. Nós estamos falando da Jeddah Tower, que foi projetada então para ser o coração da cidade econômica de Jeddah e ainda assim trazer vários turistas e admiradores de obras como esta, que levam a engenharia ao limite para a cidade saudita. Porém, crises políticas, uma pandemia e diversos outros fatores contribuíram para que as obras parassem em meados de 2018 e até hoje sua construção segue incerta. Mas mesmo assim, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a Jeddah Tower, esse que promete, depois de concluído, ser então o maior arranha-céu do mundo. Sejam bem-vindos ao canal Engenheiro Wilson Júnior e vamos falar então sobre a Torre de Jeddah, ou melhor, Jeddah Tower. Localizada no litoral do Mar Vermelho, a cerca de 2.000 quilômetros de Dubai, a cidade de Jeddah ela é uma das cidades mais populosas e uma das maiores cidades da Arábia Saudita, sendo essa a segunda maior cidade do país, atrás apenas da capital Riad. Ela possui cerca de 4 milhões de habitantes e é considerada a capital comercial do país. Mas apenas isso não basta. Então, visando atrair mais turistas para a cidade, o príncipe Al-Waled bin Talal, presidente do Kingdom Holding Company, em parceria com a Jeddah Economic Company, decidiram que era necessário criar algo de grande impacto para colocar a cidade de Jeddah em um patamar mundial. Então é criado o projeto da Jeddah Tower, um mega arranha-céu arquitetonicamente desenvolvido pelo arquiteto americano Adrian Smith, mesmo arquiteto responsável pelo projeto do Burj Khalifa, juntamente com o escritório Gordon Gill Architecture. Com 530 mil metros quadrados e 1.008 metros de altura, o que dará o título de maior arranha-céu do mundo, a Jeddah Tower não possui pilares. A sua estrutura em formato de Y possui um núcleo de concreto onde partem paredes de concreto com resistência de cerca de 85 megapascal. Ou seja, é o que compõe todo o corpo da estrutura, seguindo então o mesmo modelo do Burj Khalifa. Esse modelo ele é muito eficiente para suportar então questões aerodinâmicas, no caso vai resistir às ações do vento na estrutura. Ou seja, esse modelo também de estrutura ele não possui 4 paredes na lateral do edifício. Como ela é no formato de um Y, ela possui apenas 3 paredes do contato com o vento. Ou seja, a partir do momento que o vento corta então a estrutura, ao invés dela provocar o efeito de desprendimento de vórtices, esse formato dela que vai se afunilando em relação à sua altura, ele faz com que o vento diminua então toda a sua ação que ela vai ter na estrutura e diminuindo então os impactos no interior dela e também na sua estrutura propriamente dita. A forma elegante e aerodinâmica da torre pode ser interpretada como uma referência às folhas dobradas do crescimento de plantas jovens no deserto. O modo que as folhas brotam acima do solo, como uma única forma e depois começam a se separar no topo, é uma relação entre o crescimento da cidade em relação à tecnologia. À medida que um avança, o outro vai avançando também, fazendo essa mesma conexão no desenho estrutural do prédio, no seu design. E além de ultrapassar o Burj Khalifa em sua altura, sendo o Burj Khalifa possuindo então 828 metros de altura e a Jeddah Tower com 1.008 metros, há diferenças, e as diferenças de números em relação um ao outro não ficam apenas em relação à altura, mas também ficam na quantidade de concreto empregada para a sua construção. Na construção do Burj Khalifa foram necessários 330 mil metros cúbicos de concreto, enquanto na Jeddah Tower será consumido cerca de 515 mil metros cúbicos de concreto até a sua conclusão, sendo necessário uma grande maioria o emprego de concretos de alto desempenho, com resistências que podem chegar de 85 a 115 megapascal. E se você está assistindo esse vídeo até aqui e está gostando do conteúdo, não esquece de ir um pouquinho para baixo, deixar o seu like e se não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder mais vídeos como esse que eu vou estar lançando aqui no canal.
Mas não é apenas aí que os números da Jeddah Tower impressionam. As fundações desse mega arranha-céu, que já estão executadas inclusive lá no canteiro de obras, foram necessárias então cerca de 270 estacas que foram escavadas naquele solo, com cerca de 105 metros de profundidade total. O diâmetro dessas estacas varia de 1,80 m a 3 metros de diâmetro, com resistência do concreto utilizado de cerca de 115 megapascal. Além disso, sobre todas essas estacas, essas 270 estacas, foram então executados um bloco estrutural de fundação com 5 metros de altura em formato de um jangada, ou seja, tem o mesmo formato do bloco de fundação do Burj Khalifa. Essa estrutura, esse bloco gigante aí de fundação, foi feito necessariamente para suportar cargas de até 860 mil toneladas. E os diferenciais da Jeddah Tower não param por aí. Ao longo dos seus pouco mais de 1 km de altura, a Jeddah Tower possui então um observatório a cerca de 700 metros de altura em relação ao solo. Esse observatório, a princípio, seria utilizado para pousos de aeronaves, como helicópteros, e também para vários outros tipos de eventos, assim como ocorre lá no Burj Al Arab, o hotel em formato de barco, em formato de vela, lá na costa de Dubai. Porém, a situação ali em Jeddah é um pouquinho diferente, porque em relação à sua altura, se comparado com o Burj Al Arab e as condições climáticas de uma região para outra, no caso da Jeddah Tower, isso poderia ser um fator complicativo, ou seja, deveria esperar então o final da obra e o devido teste e o monitoramento de toda a questão do vento para saber se haverá a possibilidade ou não de utilizar também como um heliponto esse observatório. A parte interna da Jeddah Tower possui 167 pavimentos, onde 7 desses pavimentos serão destinados a um hotel 5 estrelas. Outros 11 andares serão para 121 apartamentos de alto luxo e mais 7 para escritórios, enquanto os demais, em sua grande maioria, serão destinados para unidades habitacionais, academia, spa, café e restaurantes. Mas e como fazer para chegar no último andar desse edifício sem que demore muito tempo? Isso não é problema para os árabes, não. Ao todo serão implantados também 60 elevadores, alguns deles de 2 andares, e uma incrível velocidade de pelo menos 10 metros por segundo, ou seja, hipoteticamente para sairmos do térreo até o último pavimento, gastaria menos de 1 minuto e 40 segundos. O custo para construir o possível novo maior arranha-céu do mundo não é dos mais baixos, não. São cerca de 1,23 bilhões de dólares que serão destinados à construção dessa magnífica obra da Jeddah Tower, que será o coração da cidade econômica de Jeddah. O problema principal está na sua execução. O início da construção sofreu grandes atrasos, mas acelerou em 2015, quando no período até 2017, a obra chegou a empregar cerca de 9 mil trabalhadores, onde ela seguiu então até o início de 2018, quando paralisou. A primeira paralisação ocorreu por meio de crises políticas, onde levou para a cadeia inclusive um dos principais fundadores e investidores do projeto da Jeddah Tower, o príncipe Al-Waled bin Talal. Ele que é um dos maiores responsáveis pela execução da Jeddah Tower. Quando finalmente a situação parecia estar resolvida, veio a pandemia do Covid-19 em 2020, que afetou todo o mundo e provocou a falta de materiais e também complicações na execução de todas as obras, e recursos que eram para ser investidos então por meio de outros investidores além do príncipe e da Jeddah Economic, foram investidos então na questão de saúde para os cuidados devido à Covid-19. Passado todos os problemas da pandemia do Covid-19, a obra não retornou e alguns acionistas, inclusive empresas ligadas ao nome de Bill Gates, que é um dos mais ricos do mundo, passaram a investir em projetos mais sustentáveis, ou seja, que não tem nada relacionado com o projeto da Jeddah Tower. Mas e aí, será que esse mega arranha-céu será concluído um dia? Deixa aqui nos comentários e deixa também o que você achou desse mega arranha-céu que pode sair em Jeddah, na Arábia Saudita. O vídeo de hoje é esse, fiquem todos com Deus, muito obrigado por me acompanharem até aqui e até a próxima. Valeu!